Abra suas Bíblias lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, vamos ler o versículo 1 a 3, mas vamos manter a Bíblia aberta, porque a gente caminha aí e a gente vai falar um pouco sobre unidade. Às vezes vai rápido, às vezes aí. A necessidade de vivermos unidos. Esse é o tema da nossa mensagem, unidade, a necessidade de vivermos unidos. A palavra de Deus, na versão que está em minhas mãos, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Preste atenção que há uma vocação que recebemos. E aí há uma ideia aqui, uma ordem: vivam de maneira digna dessa vocação. Aí ele vai dizer, versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Senhor, a tua palavra está diante de nós, nos alcance, fale conosco, nos fortaleça. Muito obrigado, mais uma vez te agradeço por esse culto, por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Continue realizando a tua vontade aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Há necessidade de vivermos unidos e é sobre isso que nós vamos falar. Não sei quem lembra assim que eu cheguei, nós tivemos no final de ano um churrasco, confraternização do Ministério de Música lá na casa em Barra. Alain, que era membro da igreja da avó de Alain, e eu falei assim, olha, eu citei esse texto lá, e eu falei, eu estou preparando um sermão nesse capítulo que ainda não preguei na igreja. Vocês lembram disso? Quem o Ministério de Cântico, vocês vão lembrar, mas eu falei isso lá naquele dia, e a gente vai falar sobre isso hoje, sobre essa necessidade sempre de vivermos unidos, e não preguei em outro momento, mas nós vamos estar meditando sobre isso hoje. A carta de Efésios é uma carta bem simples de se entender, conquanto ela seja muito profunda. Os ensinamentos em Provérbios são profundos, os ensinamentos que trazem para a gente ali verdades eternas. Mas ela tem duas grandes divisões, e Paulo ele sintetiza na primeira divisão do capítulo 1 até o capítulo 3, ele faz uma exposição detalhada da doutrina cristã, dos privilégios, e nessa doutrina ele traz os privilégios que Deus nos concedeu, que Deus concedeu à sua igreja através de Cristo. Então ele trata da doutrina, mostrando os privilégios que temos por estarmos em Cristo. Vocês conhecem, nós citamos, sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso é doutrina, e isso é benefício, isso é privilégio. A doutrina cristã básica, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas de Deus, não é isso? Isso é doutrina e privilégio. E então, na 1 a 3, ele vai falar sobre isso, sobre a doutrina e privilégio. E aí do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai falar das implicações terrenas desses privilégios concedidos por Deus. Então é responsabilidade, o nosso dever. Então, enquanto ele mostra primeiro os privilégios, ele mostra a doutrina e depois ele diz, por conta disso, vocês precisam disso. Então é a prática, como nós vamos viver diante de tudo que Deus fez por nós, sabendo que somos salvos pela graça. Como vamos viver agora como salvos? Sabemos que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Como que nós vamos viver a partir de agora? É essa dinâmica dos escritos paulinos. Ele mostra o que Deus fez e o que Deus espera de nós. Você vai estudar Paulo, você vai ter isso em mente, você vai entender um pouco melhor os escritos de Paulo. Barclay, um teólogo, no seu comentário, ele diz que nos primeiros 3 capítulos, Paulo vai tratar as verdades enormes e eternas da fé cristã e a função da igreja no plano e desígnio divinos.
Aí ele diz agora que a partir do capítulo 4, então, ele começa a expor o que cada membro da igreja tem que ser para que esta cumpra a sua parte, para que a igreja cumpra a sua parte no plano e nos propósitos de Deus. O que Deus tinha que fazer, ele fez. Era necessário que Jesus morresse na cruz. O que ele fez? Ele morreu na cruz. Era necessário que ele ressuscitasse. Ele ressuscitou. Era necessário pagar o preço para nos perdoar os nossos pecados, porque nós éramos merecedores da ira. Ele pagou o preço. Ele derramou sobre nós a sua graça. Amém? E agora, mediante tudo isso que Deus fez por vocês, como que vocês vão viver? É isso que Paulo está gritando em Efésios. É isso que ele grita em Efésios. E aí, do capítulo 4 ao capítulo 6, tem 3 palavras chaves que norteiam o que devemos ser. Andar, viver. Na verdade, vivam assim, andem em unidade, do capítulo 4, 1 a 16, ou vivam em unidade. Andem em pureza, capítulo 4, 17, capítulo 5, 17. Ou vivam em pureza, andai, vivei. Algumas versões trazem andai, outras vivam. Vivam, andem em pureza. Capítulo 5, 18 ao capítulo 6, 9. Andem, vivam em harmonia. E aí ele vai falar ali relações marido e esposa, esposa e marido, pais e filhos, senhores e servos, servos e senhores. Então ele vai dizer ali, viva em harmonia, não importa, ou independente da condição que você esteja, sendo quem você é, estando onde Deus te colocou, você foi beneficiado com toda a graça de Deus, toda a doutrina, todo o privilégio. Você foi beneficiado, foi alcançado. Você é salvo. Seus pecados foram perdoados. Você foi salvo. Então agora, viva assim. Vivam em unidade como igreja, vivam em pureza, sejam santos, vivam em harmonia, se é marido, se é esposa, se é pai, se é filho, se é servo, se é senhor, vivam em harmonia. Vocês são irmãos, são família. E aí o capítulo 6, versículo 10, a parte final até o versículo 24, vivam em vitória, em triunfo. Nós somos fortalecidos no Senhor, tomando toda a armadura de Deus. Amém? Nada pode nos abalar, nada pode nos abalar. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, usufruam disso, vivam isso. Essa é a síntese de Efésios. Essa é a síntese de Efésios. Então, Deus, Ele abençoou a sua igreja. Aí capítulo 1, versículo 3, com todas as bênçãos espirituais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não faltou uma bênção. Ele nos deu todas as bênçãos, todas as bênçãos. E aí ele vai dizer quais são essas bênçãos, lá no capítulo 1, a partir do versículo 4, ele vai começar a dizer quais são essas bênçãos. Então, que bênçãos, que bênção. Nós fomos escolhidos para a santificação, versículo 3 a 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Percebam, ele fez algo, mas tem algo que precisamos responder. Ele tem um propósito nisso, tem propósito nisso. E nós precisamos nos envolver com esse propósito de Deus. Nós precisamos nos envolver com esse propósito de Deus. Nós fomos predestinados para a adoção. Lá em João 1,14, veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então nós fomos predestinados para isso. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Isso é bênção, isso é bênção. Nós fomos redimidos através do sangue de Cristo. Versículo 7 e 8. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Esses somos nós, esses somos nós. Temos a herança garantida pelo Espírito Santo. Nós vamos ser redimidos, versículo 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Ah, meus irmãos, aconteça o que acontecer. Como diz um amigo meu, haja o que hajar, haja o que houver, nós seremos, nós receberemos
a nossa herança. Há um selo de Deus em nossa vida. Há um selo de Deus. Então nós somos selados pelo Espírito Santo como propriedade de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. Essas bênçãos são tão maravilhosas, meus irmãos, que as palavras, elas são fracas mediante tanto significado. A gente fala com tanto ardor, mas a gente não consegue mensurar o que isso representa. Porque é grandioso demais. É grandioso demais. Riqueza da sua graça que Ele fez abundar para conosco. Riqueza da sua glória, da sua herança nos santos. A excelente grandeza do seu poder sobre nós. O amor de Cristo, capítulo 3, versículo 19, ele fala assim, 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Percebam? Excede todo conhecimento. Tudo que nós sabemos. Tudo que o homem conhece, não consegue explicar, entender o amor de Cristo. Ele excede todo conhecimento. Meus irmãos, é esse amor que nos alcançou. Somos cheios da plenitude de Deus. Eu proponho uma grande ideia. Então Deus nos chamou para vivermos de modo digno da nossa vocação, preservando a unidade do Espírito. E é isso, ele começa falando por essa unidade, a necessidade dessa unidade. E de que forma nós vamos honrar o maravilhoso chamado de Cristo? Nós honramos o chamado de Deus quando vivemos humildemente, mansamente, pacientemente e tolerantemente em amor. É sobre isso que nós vamos mergulhar. Quando nós vivemos isso. João 17, verso 11, e João 17, 20, capítulo 17, verso 11, verso 20 e 23. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-o em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Versículo 20 do capítulo 17, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus orou por nós, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Meus irmãos, Deus nos chamou para vivermos em unidade. Unidade. Não é uniformidade. Não é uniformidade. Mas a unidade. Não é uniformidade. Vocês não têm que usar um óculos assim, uma camisa assim. Não é isso. Vocês não têm que gostar da mesma coisa que eu gosto. Eu brinco com os flamenguistas, não precisa torcer pelo Vasco. Até porque deixa para a gente isso. Vasco ainda é só para a gente mesmo. Você não precisa ter o mesmo gosto que eu. Não precisa não gostar de macarrão como eu não gosto. E eu também não preciso gostar de macarrão como vocês gostam. Vocês entendem? Não é uniformidade. Mas nós precisamos ter unidade. Nós fomos chamados para isso. A unidade, ela vem do coração temente a Deus. Quando o meu coração é temente a Deus, eu busco, eu vivo. A uniformidade, ela é externa. A gente olha, a gente identifica os diáconos hoje, porque no dia de ceia eles vêm uniformes. Mas se tiver uniforme e não tiver unidade, não é um corpo. Percebam a diferença? A uniformidade, ela é externa. A gente olha e vê. Agora a unidade, ela está aqui, está lá dentro da alma, está dentro do coração. A gente pratica, a gente exercita, a gente põe em prática. E Paulo vai então aqui, esse texto que nós lemos em pequeno pedaço, ele vai nos trazer 4 virtudes que honram o chamado de Cristo e preservam a unidade do Espírito na igreja. E
primeira virtude já está ali, ela é humildade. Capítulo 4. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes, sejam completamente. Não é meio humilde. Meia humildade é arrogância. Meia humildade é arrogância. Sejam completamente. E humildade é diferente de simplicidade. Eu já falei sobre isso aqui. Ser simples é uma coisa. Ser simples é uma coisa. Ser humilde é outra. Eu sou simples, eu não ligo para comer em um bom restaurante, eu não ligo para comer fora, eu não ligo para carro, eu não ligo para uma roupa melhor, eu não ligo. Isso é simples. Agora, você pode ser simples e não ser humilde. Perceba a diferença? Humildade é diferente de simplicidade. E Paulo vai ensinar assim, para viver de maneira digna da vocação. Ele vai falar tudo antes dos benefícios que temos. Ele vai dizer assim, é necessário que você seja completamente simples, porque a salvação não depende de você. As bênçãos espirituais não dependem de você. As bênçãos nas regiões celestiais não dependem de você. Tudo que Deus te deu é por causa dele. Então, ciente disso, por que eu vou me vangloriar? Vocês entendem? A humildade é interessante naquele contexto greco-romano ali, onde Roma e a Grécia dominavam o mundo, a Grécia pelo conhecimento e Roma pelo poder bélico. Então, havia essa sociedade. Humildade não era uma virtude para eles, não era uma virtude. Na verdade, significava algo baixo, vil, não era algo nobre. Isso não cabia para nós. Ainda hoje, nós tivemos o privilégio de pousar um voo que nós fizemos lá em Roma, e nós percebemos a prepotência das pessoas que nos atendiam. E aí nós conversamos com um missionário que nos recebeu lá, missionário de missões mundiais. E ele falou assim, o romano, ele é um povo muito arrogante. Eles ainda acham que vive naquele tempo. Mas a gente percebe, é interessante, nós percebemos o contato com eles. E aí eu vou conversar isso com um missionário que vive lá. Ele falou assim, aqui é assim. A minha filha foi falar com o tradutor lá, alguma coisa. Aí ele falou, não estou entendendo o que você está dizendo, sou italiano, não estou entendendo. Minha filha, ela estuda isso um pouquinho. Aí ele falou assim, eu não estou falando em italiano, eu estou falando em romano. Porque eles têm uma língua diferente, os romanos, eles usam a língua deles. E falou assim, eu não estou falando para você entender. Você não precisa me entender, eu sou romano. Então, para eles, isso não era virtude. Não era algo nobre. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ele tornou a humildade em virtude. Sua vida e morte foram um serviço feito com sacrifício, sem qualquer preocupação com a sua reputação. Ele foi morto numa cruz. Vergonha! Vergonha! Escândalo! Escândalo! Por isso Jesus ensinou, aquele que quer ser o maior, sirva. Por isso que ele ensinou a lavar os pés. Lava os pés. Você vai liderar. Lava os pés. Lava os pés. Nós temos muito a aprender com aquele que é manso e humilde de coração. O exemplo que Jesus nos dá vale mais do que milhões de palavras. Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo.
E nós? Será que estamos dispostos a humilhar-nos? Ou queremos a glória? Ou queremos a glória? Alguns têm dificuldade em servir sem interesse. Eu falei hoje aqui, chamei aqui os irmãos, eu reconheci publicamente o valor deles, mas eu creio, e eu quero crer que seja assim, eles fizeram tudo isso para a glória de Deus. Aí a Bíblia ensina, honra quem tem honra. Agora, se faz por outro interesse, não tem valor nenhum. Vocês entendem? Vocês entendem? Vocês entendem? Muitos não gostam de serem liderados, serem mandados. Não. E aqui eu louvo a Deus por isso. Eu falei aqui dos meus óculos, o irmão já levantou. Pastor, quer que eu pegue um papel para enxugar? Eu nem é a disposição de fazer. Cheguei hoje, o irmão me mostrou, eu brinquei da caneca. Nós estamos mudando a identidade visual da igreja. Ele já preparou, eu nem falei isso com ele. Isso é serviço. E não precisava nem falar aqui, que ele fez. É esse sentimento. Ser liderado, eu vivi 5 anos lá na PIBMAR, liderado. Eu falava com o Magda, tudo que o pastor me pede eu faço. E tinha dia que ele me ligava de manhã para pregar à noite. E Magda, Jorge, eu cheio de coisa. Se ele falou para fazer, eu vou fazer. Com detalhe, não era pregar um sermão que eu tenho, não. Ele me dava o tema e o texto. Eu estou pregando nesse tema, nesse texto. E eu tinha que pregar à noite. Mas Jorge, fala com ele. Não, eu vou pregar à noite. Se ele está pedindo, é porque ele está precisando. Saber liderar e saber ser liderado. Se você não consegue saber ser liderado, se você não consegue ser liderado, você não vai saber liderar. E para isso é humildade. A gente precisa ser humilde, nós precisamos. Nós ficamos apavorados às vezes com a ideia da morte e do sofrimento. Jesus, ele teve a morte, o sofrimento, e uma morte escandalosa. Nós não devemos nos preocupar com a nossa honra, nós devemos nos preocupar com a honra do Senhor. Amém? A honra do Senhor. A honra do Senhor. A verdade é que às vezes nós temos um conceito muito elevado a nosso respeito. Muitas brigas acontecem na igreja por falta de humildade. Quem é para mandar não manda, quem é para ser liderado não obedece, e aí uns querem mandar, uns querem se liderar, outros querem receber elogio. E aí exigimos os nossos direitos. Agora, quais são os direitos do escravo? Quais são os direitos do escravo? Nós temos muito que aprender com aquele que é manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. A pessoa humilde não faz questão de reconhecimento, ela não tem sede por honra, ela não briga pelo primeiro lugar. A pessoa humilde não possui a vaidade de buscar o louvor para si. A pessoa humilde conhece a Deus. Ela conhece a Deus. E ela conhece a si própria. E ela sabe da infinita distância do seu caráter e do caráter do seu Criador. Pedro, quando ele faz aquela pesca, aquele milagre da pesca, ele joga tudo no chão e diz para Jesus, afasta de mim que eu sou um pecador. Isaías, quando ele viu Deus, ele diz, ai de mim que vou morrer, eu vou perecer, pois eu vi Deus. Eu vi Deus. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais reconhecemos a santidade dele. E mais sabemos quem nós somos.
E isso nos quebranta. Isso nos quebranta. Pessoas humildes amam dividir. Pessoas humildes consideram os outros superiores a si mesmos. Abrem mão, pessoas humildes abrem mão dos seus direitos, mais sagrado direito, em prol de todos. E se todos aprendermos a praticarmos essa lição, não haverá nenhum risco de não preservarmos a unidade do Espírito na nossa igreja. Amém? A humildade é a chave. É a chave. Mas também a mansidão. A mansidão. Eu vou ler na Revista Atualizada: com toda a humildade e mansidão. Com toda a humildade e mansidão. A palavra grega aqui para manso, ou mansidão aqui, é prautes. Prautes. Da mesma raiz de praus, que o termo grego usado para o animal adestrado a obedecer às rédeas de comando. É o mesmo termo usado para o animal que é domesticado sob o controle daquele que o adestra. Por isso o homem manso, prautes, é aquele que tem sob perfeito controle cada instinto seu, cada paixão sua, cada intenção de sua mente, cada tensão do seu coração, cada intenção de sua língua, daquilo que fala e dos seus desejos. A pessoa mansa, ela controla os seus impulsos. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo. O homem manso, o homem prautes, é aquele que tem sob perfeito controle cada ação. E não seria justo dizer que esse homem manso, ele possui um perfeito e completo domínio de si mesmo. Não. Porque um homem que é manso desse jeito, como Paulo está dizendo aqui, ele está sob domínio de Deus, não dele. Porque não é possível viver assim se não estiver submisso a Deus. E é por isso que nós devemos nos submeter a Deus. É por isso que não tem como ficar afastado de Deus. Só Deus consegue fazer isso em nós. E toda vez que reagimos diferente disso, nós podemos dizer assim: não estou sendo dominado por Deus. Toda vez que a crista sobe, é que eu não estou sendo dominado por Deus. Toda vez. Já viu o gato? Quando ele enfesa, ele sobe todo e faz isso contra mesmo que os seus donos. Ele não está sendo dominado. Ele está. É isso. E toda vez que nós nos submetemos, Deus está nos tratando. Mansidão, meus irmãos, não é sinônimo de fraqueza. Ao contrário, é poder estar sob o total domínio de Deus. Mansidão não se refere à fraqueza, mas a uma disposição de espírito que é mansa, submissa a Deus e não provocada facilmente. Provérbios 16:32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mansidão é a suavidade dos fortes. Mansidão é a virtude daqueles que não perdem o controle. Uma pessoa mansa controla seu temperamento, sua língua e seus desejos. Meus irmãos, é nossa luta diária, é minha luta diária, ser controlado por Deus. É minha luta diária. E que o Senhor nos ajude a sermos mansos, para que possamos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da fé, da paz. E há também a paciência. Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e mansos e sejam pacientes. Na igreja do Novo Testamento, lá no período lá que a Bíblia está sendo escrita, era extremamente necessário enfatizar essa virtude, pois os crentes enfrentavam incompreensão de todos lá fora. Eles encontravam hostilidade de todos, crueldade de todos, até de familiares que não compreendiam a sua fé e não aceitavam a sua fé. Imagine se dentro da igreja, onde ele está abraçando a fé, as pessoas também o rejeitassem.
porque ele tem alguma coisa que ela discorda. Paciência aqui significa não se apressar em se vingar, ou maltratar, ou retaliar alguém. A Bíblia nos ensina que Deus, ele é paciente. Salmo 103:8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Romanos 2:4, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? É a bondade de Deus que o leva ao arrependimento. Deus é paciente para conosco. Deus foi paciente para conosco, por isso nós somos salvos. Vocês entendem? Nós desprezávamos Deus, mas Ele está aí. E continua sendo assim com aqueles que estão lá fora. Ele é longânimo. Ele é longânimo. A nossa impaciência, meus irmãos, vai prejudicar a nossa unidade. Já a nossa paciência vai proteger a nossa unidade. Amém? Atributos comunicáveis de Deus que precisamos cultivar e buscar para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ainda, tem mais uma lá, passa aí para mim que não está indo, por favor. Congelou. Isso, a tolerância. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna de vocação que receberam, sejam completamente humildes e mansos e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Tolerância significa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo, ou os amigos, ou os irmãos, devido àquelas suas faltas, ainda que talvez nos ofendam, nos desagradam. Às vezes acontece, às vezes sem querer, sem intenção, e às vezes até intencionalmente. A gente desagrada uns aos outros. Mas, meus irmãos, só tem um perfeito aqui entre nós hoje. E não é nem o pastor, principalmente. Só Cristo. Vocês entendem isso? O único perfeito aqui é Cristo. Isso significa, aí o Benjamin não está aqui hoje, sobrinho de Vera, o pastor também peca, o pastor também erra. E ele repetiu isso. Eu contei esse segredo para vocês. O pastor também erra. Às vezes ele fala uma coisa fora do contexto, mas ele não faz isso intencionalmente. E os irmãos, um com o outro. E aí nós temos que ter tolerância quando a gente fala o que não devia, na hora errada. A gente tem que ter tolerância. Ser clemente com as fraquezas dos outros. Como nós viveríamos em paz nesse mundo sem tolerância? Pessoa que nos fecha no trânsito, pessoas que nos... Como? Ainda mais isso na igreja. E essa tolerância, meus irmãos, precisa de algo chamado amor. O amor é a qualidade final que abrange e é a coroa todas as virtudes, visto que amar é procurar de modo intencional, construtivo, o bem-estar dos outros, o bem da comunidade, em detrimento, muitas das vezes, de si mesmo. As propriedades do amor são celebradas em Colossenses 3, verso 14. E sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Em outra versão, que é o elo perfeito. 5 pedras fundamentais da unidade, que naturalmente se espera de crentes que são alcançados pelo plano maravilhoso e salvador de Deus. Humildade, mansidão, paciência, tolerância, regados, coroados, eivados, permeados pelo amor. Portanto, versículo 3, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Algumas observações finais. Já existe uma unidade do Espírito entre nós. O texto diz, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito. Existe uma unidade indestrutível na igreja de Cristo. Ninguém vai destruir isso. É indestrutível. Só que essa unidade ela deve ser preservada. Então faça todo esforço para conservar. Devemos demonstrar então essa unidade que já existe através dessa humildade, da mansidão, da paciência, da tolerância e do amor. Anota esses 5 aí, que ano que vem, no Prêmio Sensacional, eu vou perguntar isso aí. Quem responder vai ganhar um prêmio sensacional, hein?
Um prêmio sensacional, sensacional. Para ano que vem, já está aí o desafio. Sensacional, sensacional. Anota essas virtudes. Anota essas virtudes. Então ela tem que ser preservada. Não podemos esquecer, meus irmãos, a igreja em Éfeso era composta por judeus e gentios que não se abicavam. E é nessa unidade, é nesse contexto que Deus fala. Ele jogou a barreira de separação, destruiu a barreira. A parede de separação que estava no meio, o muro de inimizade foi desfeito para que eles fossem unidos, tivessem unidade. A unidade deve ser preservada pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O vínculo é o que prende e mantém unido duas partes. É como se fosse um grampo prendendo uma parte à outra. Esse é o vínculo. E o nosso grampo é a paz. É a paz que vai nos manter unidos. É fundamental que vivamos em paz na igreja. Uma igreja que vive brigando envergonha Cristo. Uma igreja dividida, ela é inconcebível, ela envergonha o Senhor. E nós estamos aqui para alegrar o coração de Deus, não para envergonhar Deus. Amém? A quarta observação e última, a unidade deve ser preservada com muito esforço. Então, meus irmãos, não é fácil, não é fácil. Mas nós vamos nos empenhar nisso, para que nossa igreja seja unida. No que depender de mim, no que depender de cada um de nós, nós vamos nos esforçar. Façam todo esforço. Ah, mas eu já me esforcei até aqui. Não, é todo, todo esforço. Eu gosto dessa palavra da Bíblia, que ela fecha, ela não abre hipótese para uma desculpa. Não, mas nesse caso não é todo esforço. É em todos os casos, é em todo momento. Façam todo o esforço para que a unidade do Espírito seja preservada entre nós. Amém? Será que temos sido agentes de paz? Será que temos nos esforçado para manter essa unidade na nossa igreja? Será que temos? Você tem procurado viver em paz com seus irmãos? Você consegue viver bem com as diferenças dentro da igreja? Ah, meus irmãos, é assim que nós estamos na igreja. É só aqui que tem vida. Só na igreja de Cristo. Fora da igreja de Cristo não tem vida. É morte. Fora da igreja. Lembra da arca de Noé? Lembra? Devia ter mau cheiro lá dentro. Devia ter muito incômodo lá dentro. Devia ter. Animal inchando, latindo, gato miando. Devia estar uma doideira lá dentro. Mas era o único lugar que tinha vida. Só lá tinha vida. E se nós vivêssemos naquele tempo, nós quereríamos estar dentro da arca. Nós não estamos naquele tempo, mas ainda hoje, só há vida dentro da igreja. Então vamos crescer em mansidão. Vamos crescer nessa virtude. Não vamos revidar, vamos amar, vamos cuidar, vamos ser pacientes. Vamos ser tolerantes. Vamos ser tolerantes. Que Deus, então, nos abençoe. O nosso amor precisa estar, meus irmãos, acima de tudo, para que a igreja receba a paz do Senhor. Meus irmãos, grande é o chamado que o Senhor nos confiou. É grande. Nós fomos alcançados por sua graça, reunidos por meio do sangue de Cristo e selado pelo Espírito Santo. Somos uma só família, um só corpo, um só povo. Um só povo. Mas como aprendemos hoje, essa unidade preciosa, ela precisa ser preservada com humildade, mansidão, paciência, tolerância e, sobretudo, eivado de amor. A unidade da igreja não é um detalhe. Ela é um testemunho vivo, a esse mundo de que Deus está entre nós. Foi por isso que Jesus orou em João 17, para que todos sejam um.
para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Quando a igreja anda em unidade, ela mostra ao mundo a beleza do Evangelho, a graça de Deus. Isso exige esforço. Isso exige renúncia. E isso exige que deixemos de lado o orgulho, o espírito de disputa, de vaidade. Isso exige que quebrantemos o nosso coração diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Ele molde o nosso coração. Ore para que você seja um agente da paz. Ore. Feche seus olhos. Pense na sua vida. Busque viver de forma digna do chamado que você recebeu. Diante dessa palavra, desse chamado, agora nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Vamos participar da ceia. A ceia do Senhor. E a ceia é, por excelência, o símbolo da nossa comunhão com Cristo e da nossa comunhão uns com os outros. Ela nos relembra que nós fomos comprados por um mesmo sangue, redimido por um mesmo Salvador e inserido em um só corpo. Que ao então participarmos da ceia, do pão e do cálice, façamos isso com um coração humilde, examinando a nossa vida, perdoando, pedindo perdão, restaurando vínculos e renovando nosso compromisso com a unidade da fé pelo vínculo da paz. E que Deus nos ajude. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos desafia. Esse santo chamado é um chamado de bênção, cheio de privilégios. O Senhor nos salvou. Mas, ó Deus, junto nós temos a nossa responsabilidade. Nos ajude a cumpri-las para a glória do Teu nome. Em nome